Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é Natália Engel. No vídeo de hoje eu vou dar prosseguimento essa semana, o projeto que eu estou realizando essa semana, que é a Semana dos Namorados. Então, cada dia eu vou apresentar um bloco de coração montado de maneira diferente, ou seja, são todos os blocos de coração, porém construídos de maneiras diferentes, tá? Então, o de hoje, ele é muito simples também, é muito fácil de fazer e ele é bem interessante para a gente montar centro de mesa, colchas e outras peças maiores. Ele fica bem legal também para compor vários corações. Vocês vão entender por quê, mas se quiser também pode usar um bloco só, um coração só, e aí eu dou a dica no final do vídeo como você vai montar usando um bloco só, um coração apenas, tá bom? Ele é muito simples, vamos lá. Você vai precisar para montar esse coração, você tem que escolher duas cores diferentes. Eu escolhi esse floral e esse outro verdinho aqui, que é um floral também, porém bem miudinho, mas eu vou colocar assim. Então, duas cores que combinem entre si, porém que elas têm um contraste, tá bom? Então tá, então eu escolhi essas duas cores para o coração e você precisa de uma cor de fundo. Eu escolhi esse neutro aqui. Da parte colorida do coração, você vai precisar de 5 quadradinhos de um, você escolhe, e do outro, da outra cor, 4. Então 5 e 4. Todos do mesmo tamanho, na mesma medida. Eu tô usando aqui a medida de 6 por 6, então 5 quadradinhos desse aqui, de 6 por 6, e 4 dessa outra cor, tá? Também das cores, vamos dizer assim, 2 retângulos de cada um das cores, medindo 6 por 16, tá ok? 2 de cada cor. Você vai precisar também do neutro, um quadrado de 11 por 11, tá? E 4 quadradinhos de 6 por 6 também. Nesses neutros, eu já risquei em cada um deles uma diagonal de ponta a ponta. Todas essas medidas aqui eu estou usando, eu calculei, né, para a margem de costura de meio, porque eu estou usando a industrial. Se você for fazer com a margem de 0,75, é só você acrescentar mais meio centímetro em cada uma dessas medidas. Então aqui os quadradinhos, ao invés de ser com 6, é com 6,5. Aqui nesses retângulos, seria, ao invés de 6 por 16, você corta com 6,5 por 16,5, tá bom? Aqui 11,5 e aqui também 6,5, então é só acrescentar meio centímetro. A gente vai começar então já a montar esse bloco, que é muito fácil. Vamos começar aqui por esses quadradinhos, nós vamos montar um nine pad. O que é nine pad, Natália? Para quem não sabe, nine pad é aquele bloco composto de 9 quadradinhos menores, tá? Então aqui, ó, eu não falei para cortar 5 de um e 4 do outro? Então é para isso, é para construir um nine pad, que é um bloco construído de 9 quadradinhos, tá ok? Então nós vamos construir esse bloco dessa maneira. Primeiro eu uno entre eles e depois entre as carreiras. Então já vou construir o meu nine pad aqui e volto mostrando o próximo passo. Muito bem, já construí aqui o nine pad, agora eu vou reservar. Agora eu pego aquelas 2 faixinhas de cada cor, separo apenas uma de cada cor, a outra eu reservo, tá? E pego também os 4 quadradinhos do neutro
aqueles que eu já tinha riscado a diagonal de ponta a ponta. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar um em cada extremidade de cada uma dessas faixinhas aqui. De que jeito? Com as diagonais convergindo entre si, ou seja, elas têm que estar, vamos supor, se elas continuassem aqui, elas iriam se encontrar, tá ok? Dessa maneira, tanto em um quanto em outro, cada um de uma cor do coração, tá bom? Vou fazer isso, passar uma costura em cima da diagonal que eu tracei, tá ok? Depois que eu passar a costura, eu tombo aqui o tecido, vejo se está tudo ok aqui, se ficou bem alinhado, e aí sim, aí passo a ferro e depois abro e retiro esse excesso. Então já vou fazer tudo isso e já trago aqui mostrando para você. Então aqui, ó, já costurei todos os quadradinhos, né, com as diagonais todas convergindo, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as outras duas tiras que eu reservei, que a gente tinha cortado duas de cada cor, não é? E vou unir cor com cor, por esse lado aqui que ficou maior, por esse lado maior. Então, aqui verde com verde, passo uma costura aqui. E esse aqui, floralzinho com floralzinho, passo uma costura aqui. Sempre por esse lado maior, tá? Então, aqui eu vou emendar aqui e vou emendar aqui. Aí, emendados a faixinha aqui, sempre pelo lado maior, em cada um deles. Agora, a gente já vai para a montagem final do bloco. Então, como que eu vou fazer? Eu pego aquele nine pet que eu já tinha costurado no início e reservado, coloco um de cá, tanto faz, ou de uma cor ou de outra, tá? O outro fica do lado de cá, lembra daquele quadrado de 11 por 11 do neutro? Ele vai ficar aqui. Então, o bloco é isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou unir esse com esse, passo costura aqui. Esse com esse, passo a costura aqui. E depois une tudo aqui. Aqui, ó, é o coração. Já tá dando pra ver? É como se fosse um coração deitado. Mas calma, que eu ainda vou colocar borda em volta. Você vai ver bem como que ele é. E também já fiz mais 3 desse aqui que eu vou montar um centro de mesa, tá bom? Eu só vou mostrar o centro aqui depois todo montado com esses blocos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora para finalizar esse bloco, repetindo, unir esse com esse, passa a costura aqui, esse com esse, passa a costura aqui e depois une tudo aqui, travando entre essas costuras aqui. Aqui está o bloco de coração pronto. Note que ele fica um coração deitado, então aqui tá o coração, tá dando para ver? Eu vou colocar junto com outros blocos que eu fiz iguais a esse e vou montar um centro de mesa. Eu volto mostrando para vocês o trabalho pronto, mas se você querendo, você pode usar apenas um bloco desse, e se você não quiser usar o coração assim, deitado, você tem como colocar assim. Aí, o que você vai fazer? Você vai ter que cortar triângulos aqui para enquadrar esse quadrado, vamos dizer assim, ele vai ficar como losango, né? E se você quiser o trabalho quadrado, você corta aqui triângulos que tenham a base desse tamanho, né? E posiciona aqui, forma um quadrado. E aí você consegue deixar o coração, vamos dizer assim, em pé, nesse sentido. Mas eu acho muito interessante assim também. Então, vamos supor, eu quero usar apenas um bloco, quero montar uma capa de almofada. Então, aí você coloca a borda
aqui do tecido de fundo, né? Para dar destaque no coração, coloca a borda aqui do tecido de fundo e se quiser ainda pode colocar mais uma borda ou desse tecido, vamos dizer assim, ou de uma cor ou de outra que você estiver usando. Fica bem interessante, fica bem bonito também. Agora, não, Natália, eu quero o coração em pé, porém construído dessa maneira, aí essa seria a solução. Você recorta os triângulos aqui, com a base desse tamanho, um pouco maior, porque na hora que você costurar, vai entrar um pouco. Então, é como se fosse assim, ó, eu não tenho nenhum corte aqui agora, porque até esse meu tecido de fundo, ele foi à conta. Mas vamos supor, eu tenho esse quadradinho aqui. Aí, ó, vamos supor que você cortou que esse triângulo aqui é grandão. Então, essa base do triângulo, a parte maior, é isso aqui. Então, você vai medir o lado desse bloco e acrescentar, você pode acrescentar como segurança mais uns 3 centímetros ao todo. Então, vamos supor que daqui até aqui tenha dado, deixa eu ver quanto que deu esse meu aqui. Esse meu deu 26. Então, deu 26 o teu também, você acrescenta mais 3 centímetros. Então, você vai cortar um triângulo, retângulo, né? Porque esse lado dele aqui é o de 90 graus, com essa base aqui com 29, certo? Porque 26 mais 3 centímetros, 29. Por que isso? Porque na hora que você costurar aqui, aí vai sobrar um pouquinho, você refila, coloca tudo na medida certa. Mas primeiro você costura um, depois costura o outro e aí vai dar uma margem maior para você aqui, tá ok? Depois, num outro vídeo, eu ensino como costurar triângulos aqui para colocar um quadrado dentro de outro quadrado, vamos dizer assim, tá bom? Mas para quem já sabe, quem já tem mais noção, seria isso, tá? Então, você coloca aqui o triângulo e aí você enquadra esse losango, vamos dizer assim, porque daí esse quadrado, que é esse bloco, colocado assim, ele fica um losango, né? Coloca dentro de um quadrado. Se não, nós vamos usar assim. Então, agora eu vou montar o meu centro de mesa e trago aqui para você o trabalho já montado para você ver como que é legal, como que é bacana usando apenas 4 blocos desse aqui de coração. Aqui estão os 4 blocos, né? Todos iguais, quer dizer, note que alguns eu coloquei o quadradinho, 5 quadradinhos verdes e no outro 4. Eu intercalei assim, ó. Por quê? Porque se eu quiser unir entre eles, aqui as cores elas se alternam, tanto aqui entre os quadradinhos e aqui na hora de costurar essa parte aqui do coração, tá bom? Então aqui, ó, só para se você for fazer igual o meu, aqui nesse Nine Pet aqui, ó, aqui tem 5 quadradinhos do floral, tá? No de cá tem 4, tá? Por quê? Porque aqui, ó, na hora que une, tá vendo aqui, ó, as cores ficam intercaladas. Mesma coisa aqui na hora de montar, de costurar essas partes aqui do coração. Então, aqui eu intercalei, tá vendo? Aí, ó, tudo fica intercalado entre uma cor e outra. Isso se você quiser unir dessa maneira os 4 blocos, tá? Assim.
Só que eu não vou fazer assim, porque assim perde, no meu ver, assim, transforma-se em um outro desenho, uma flor gigante. Não é essa a proposta hoje aqui. Eu já montei o coração, né? E agora estou dando uma ideia a mais. Então, para que fiquem os corações, né, bem definidos, eu vou colocar aqui no centro, entre eles, a faixa do neutro, claro. E aqui está o trabalho pronto com as faixas, ó, como eu acabei de falar, eu coloquei um quadradinho do floral aqui no centro e olha como aparece bem os corações. E no final das contas, o trabalho inteiro formou um trevo de 4 pétalas, porém um trevo formado com 4 corações, tá? Aqui eu nem finalizei ainda esse meu trabalho, ainda vou colocar bordas aqui em volta, da mesma largura dessa aqui. Essas que eu usei aqui, eu cortei com 5 centímetros, então aqui elas estão com 4, tá bom? Porque eu tô usando a margem de meio centímetro, tá? E aqui o quadradinho também de 5 por 5, porque tem que ser igual às faixas. Então tá aqui o trabalho, ficou bem legal, bem bacana, né? Eu vou empurrar ele assim um pouquinho, porque aqui o meu espaço é pequeno, ó. E aí você consegue ver ele todo, olha, ficou bem bonitinho, né? Gostei bastante. Então ainda falta isso, mas eu queria mostrar ele já montado, principalmente por conta do que eu acabei de falar, dessas faixas centrais aqui. Agora, as bordas laterais, isso aí é gosto de cada um, né? Eu ainda vou colocar, como eu falei, dessa aqui, clara, né? Pra dar destaque pro trabalho. E depois, não sei se eu ainda vou colocar ou uma ou outra, ou colocar só o viés mesmo como acabamento, depois que eu quiltar, fizer o sanduíche e quiltar o trabalho, né? Mas é isso, olha como ficou bonito. Então, nesse vídeo eu já expliquei, né, o coração em si, e quem quiser aproveita a ideia e já faz 4 corações e monta esse trabalho bem legal, bem bacana. Eu achei bem bonito. Também eu vou usar como centro de mesa, mas quiser pode ser um almofadão também. Você faça o uso da maneira que você quiser, tá bom? Então é isso, um beijo e até o nosso próximo vídeo.